Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de JavaScript aqui da Edcursos. Na aula de hoje, a gente vai aprender a obter os dados informados aqui no formulário, lá dentro do JavaScript. E por que a gente precisa aprender a fazer isso? Porque o usuário vai vir aqui e vai preencher os campos. Quando ele clicar aqui em salvar, é através do JavaScript e a gente precisa saber esses dados aqui para criar uma nova linha aqui na tabela e assim salvar o aluno, seja no banco local ou enviando para uma API que vai guardar em outro banco em um outro servidor. Então, para a gente fazer isso, eu já estou aqui com o meu projeto aberto no Visual Studio Code e aqui está o formulário que a gente criou. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um ID para esse form. Então, eu vou colocar a propriedade ID, eu vou chamar de frm aluno. Aqui no nosso projeto a gente tem a pastinha de JavaScript, a pastinha JS. A gente já tem um arquivo chamado scripts.js. Só que esse arquivo já está ficando com muita coisa, com muitas funcionalidades misturadas. Inclusive, nas próximas aulas a gente vai organizar esse arquivo. Hoje, para ficar um pouco mais organizado, eu vou vir aqui na pasta JS e vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de form-aluno.js. E é dentro desse arquivo JavaScript que eu vou criar a funcionalidade de obter os dados do formulário e depois adicionar esses dados na nossa tabela. Após criar um novo arquivo, eu vou vir aqui na tag read e importar esse novo script. Então eu utilizo a tag script e na propriedade src eu passo o caminho do meu arquivo. E aqui eu também vou colocar a propriedade differ. Com essa propriedade eu especifico que o meu JavaScript só vai ser executado depois que o meu HTML for renderizado. Isso porque dentro desse JavaScript eu vou precisar acessar alguns elementos do HTML. Então eu preciso garantir que o HTML vai estar renderizado para aí sim eu começar a executar esse JavaScript. Agora aqui no nosso arquivo JavaScript eu preciso obter o botão salvar. Isso porque eu quero adicionar nele um evento de clique. Quando o botão salvar for clicado, eu vou então pegar os dados do formulário e por enquanto eu vou apenas imprimir no console, só para a gente aprender como obter os dados do formulário. Então aqui eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de btn salvar. Ela vai ser igual ao document.carrySelector. E no seletor eu vou utilizar o ID desse botão. Mas para isso eu preciso vir aqui no arquivo HTML, acessar o botão e colocar um ID para ele também. Então vou adicionar a propriedade ID, ele vai se chamar btn salvar. Vou copiar esse ID, vou voltar aqui e dentro da carrySelector, como eu vou selecionar pelo ID, eu coloco primeiro hashtag e depois o ID do elemento. Só para a gente ver se está funcionando, aqui eu vou colocar um console.log, vou pedir para ele imprimir o botão salvar, então eu coloco btn salvar. Salvei o arquivo, vou voltar aqui, vou acessar o console, porque a gente está utilizando lá o console.log, aqui na abinha console. Perceba que ele está imprimindo bastante coisa e essas coisas aqui eu não queria. Então eu vou voltar aqui no nosso projeto e aqui no arquivo scripts.js eu vou comentar os lugares onde ele coloca console.log. Então eu tenho um aqui na primeira linha e tenho mais um aqui na linha 29 que é dentro do for. Pronto, assim eu não vou me confundir. Comentei já os console.log que estavam aqui, vou fechar esse arquivo e trabalhar só nesse daqui. Vou voltar aqui e atualizar. E perceba que ele imprimiu aqui no console um botão com o ID btn salvar, que é exatamente esse daqui. Quando eu levo o mouse em cima, ele seleciona o botão aqui para mim. Então essa parte já está funcionando, a gente está conseguindo obter o botão salvar aqui dentro do arquivo. Agora nele eu vou configurar uma função que vai ser chamada quando ele for clicado. Para isso a gente utiliza aqui o nome dele, .add-event-listener. Aqui entre parênteses e entre aspas, eu coloco o nome do evento que vai ser disparado para eu chamar essa função. Eu quero que a função seja chamada quando o evento clique for executado, vírgula, e qual função que eu quero que ele chame. Nesse caso, eu vou utilizar uma função chamada função anônima. Então para isso eu coloco aqui function, e a função anônima, ela não precisa de um nome. Eu apenas abro parênteses, fecho parênteses e abro chaves e fecho chaves. Então é essa estrutura aqui que eu vou utilizar. Perceba que eu criei uma funçãozinha
mas eu não dei nome para ela, isso porque ela vai ser usada apenas nesse bloco aqui. E aqui dentro eu posso fazer, por exemplo, console.log, e aqui um textinho, fui clicado. Voltando aqui e atualizando, agora eu vou clicar em salvar e perceba que ainda nada aconteceu. Isso porque aqui existe um detalhe. Quando eu clico no botão dentro de um formulário, o navegador por padrão pega esse formulário e envia para um servidor. Nesse caso, como eu não especifiquei nenhum caminho para ele enviar, ele envia para a mesma página e acaba recarregando a página. Perceba que aqui em cima ele colocou o nome dos campos que a gente tem no nosso formulário. O campo nome estava com o valor Édipo, o campo trabalho com o valor 10, o campo prova com o valor 8. E eu quero que isso não aconteça. Eu quero, nesse caso, pegar o evento, obter os dados dentro do arquivo JavaScript e eu não quero reenviar ele para nenhum lugar. Por enquanto eu quero só trabalhar dentro do meu JavaScript. Então para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro da function, entre parênteses, a gente vai receber um parâmetro chamado event. E através desse event, eu vou poder chamar um método chamado prevent_default. Com esse comando aqui, eu estou pedindo para ele prevenir a ação default que esse botão iria executar. Ou seja, ele não vai mais seguir o padrão, ele não vai mais enviar esse formulário para algum lugar. Ele vai apenas deixar eu tratar aqui dentro do método do jeito que eu quero tratar. Voltando aqui, atualizando, agora eu vou colocar aqui Patrícia, nota 9, nota 8. Quando eu clico em salvar, agora funcionou. Ele veio aqui e escreveu fui clicado. Perceba que nesse caso, ele nem apagou os campos e nem reenviou os dados. Perceba que aqui ainda estava os dados que ele enviou antes. E agora aqui abaixo eu vou continuar meu código. Eu já sei que ele está chamando a função e ela já está funcionando. Aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso trazer para o meu JavaScript o formulário. Então, para isso, novamente, eu vou criar uma variável. Vou chamar ela de frm_aluno e ela vai ser document.carrySelector. E aqui eu vou selecionar através do ID. Então, eu coloco hashtag e o ID do meu formulário, que a gente especificou antes, que é frm_aluno. Aqui, por coincidência, o ID do elemento é igual ao nome da variável, mas isso não precisa acontecer. O nome da variável pode ser o nome que você achar melhor. Bom, agora eu já tenho então o meu formulário aqui dentro do JavaScript. Eu quero pegar o valor que foi digitado no campo nome. Então eu vou usar o console.log e para isso eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o nome do formulário, ponto, e aqui no meu campo nome, no input, perceba que ele tem um ID, é txt_nome, mas ele tem a propriedade name, e é através dessa propriedade name que eu consigo, aqui dentro do JavaScript, obter esse campo. Então eu vou utilizar o valor da propriedade name, que nesse caso é nome. Aqui eu já coloquei formulário.nome. Assim ele vai acessar desse formulário um campo onde a propriedade name é igual a nome. Vou colocar um ponto e vírgula, salvar. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que nada aconteceu. Isso porque eu preciso clicar em salvar. E agora ele imprimiu aqui para mim um input onde o ID é txt_nome. E é exatamente esse input que a gente queria. Só que eu não quero que ele imprima o elemento. Eu quero que ele imprima o valor desse elemento. Então eu coloco frm.nome.value. Salvando, voltando aqui, atualizando. Quando eu clico agora em salvar, perceba que ele imprimiu para mim Patrícia. Ele não imprimiu mais o elemento HTML, e sim o valor que eu digitei dentro dele. E eu vou fazer isso para os outros campos. Console.log frm_aluno, que é o nome do formulário, ponto, o nome do campo. Então eu vou voltar aqui. O input que tem a nota do trabalho tem o name igual a trabalho. Então é esse valor que eu vou utilizar aqui. Ponto trabalho, ponto value, porque eu quero o valor do elemento e não o HTML dele. Já vou aproveitar e imprimir também a nota da prova. frm_aluno, que é o nosso formulário, ponto, name do campo. O name dele é prova.value. Salvei, atualizei aqui. Então, o nome é Patrícia, a nota do trabalho é 9 e a nota da prova é 8. Se eu salvar, perceba que ele imprimiu aqui para mim. Patrícia, trabalho é 9 e a prova é 8. E assim a gente conclui a aula de hoje. Então, hoje a gente aprendeu a utilizar
uma função anônima aqui no método add event listener, e também a gente aprendeu a acessar os dados de um formulário. Primeiro a gente obtém esse formulário através do query selector, e depois que a gente tem o formulário, a gente pode acessar os seus campos através da propriedade name deles, e depois pegar o valor que está em cada um, através da propriedade value. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, porque isso nos incentiva a continuar criando cada vez mais aulas para você.